Olá, eu sou Marcelo Penido, arpista e professor de harpa da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e eu estou aqui hoje para falar para vocês do Viva Música sobre as harpas e algumas das suas curiosidades, sobre a sua história, origem, o funcionamento e todo o simbolismo que cerca esses instrumentos. Para essa nossa conversa, eu separei também vários tópicos que abrangem as principais dúvidas que as pessoas demonstram ter, e eu espero que vocês saiam daqui hoje com um bom conhecimento sobre os aspectos mais importantes acerca do mundo das harpas. Bem, eu gostaria de começar com uma definição do que é uma harpa. E para ser considerado uma harpa, um instrumento ele precisa de três características. Ele precisa ser um instrumento de cordas dedilhadas, precisa ter um formato triangular ou semelhante a um triângulo e precisa ter as cordas vazadas, ou seja, alguém que olhe para a harpa do lado de cá precisa enxergar o lado de lá das cordas. Então, se nós tivermos um instrumento que tenha cordas dedilhadas, um formato triangular, mas por detrás das cordas tiver, por exemplo, uma caixa de ressonância, esse instrumento não pode ser considerado uma harpa. Ele será muito provavelmente um saltério. Então, para ser harpa, três características: cordas dedilhadas, formato triangular e cordas vazadas. Bem, estando claro o que é uma harpa, eu gostaria de falar aqui sobre a origem desse instrumento, que é uma dúvida muito comum, as pessoas têm essa curiosidade de saber de onde vieram as harpas. E são instrumentos muito antigos, né? As harpas são instrumentos muito antigos, com aproximadamente 5.000 anos. Então, 3.000 anos antes de Cristo já existiam harpas, e os primeiros exemplares foram encontrados na África e no sul da Ásia. Na África, as harpas mais conhecidas são mesmo as egípcias, que datam de aproximadamente 2500 a.C., mas também existem outras harpas em outras regiões da África. Não são somente as harpas egípcias que existem naquele continente. E o que é mais importante aqui, eu acho, de ressaltar, de frisar, é que as harpas elas não surgiram na Grécia. E essa é uma dúvida muito comum que as pessoas têm, se as harpas elas são instrumentos gregos. E não, a resposta é não. As harpas não surgiram na Grécia. A origem mais provável desse instrumento é na África ou na Ásia. E a Grécia tinha sim um instrumento de cordas que é parente próximo da harpa, que é a lira. A lira é um instrumento de cordas dedilhadas, é um instrumento que costuma ter as cordas vazadas também, mas a lira ela não tem esse formato triangular que é necessário que o instrumento tenha para ser considerado uma harpa. Então, portanto, um instrumento que existia na Grécia Antiga e que era usado para acompanhar as poesias, esse instrumento não era a harpa, era a lira. E as harpas elas tiveram uma origem muito antes do período da Grécia Antiga, provavelmente na África ou na Ásia ou em ambos os continentes. E é muito interessante também falar que as harpas africanas e asiáticas elas meio que permaneceram inalteradas até hoje. Isso é um aspecto muito interessante dessas harpas, porque se você olhar as harpas africanas que existem hoje, e as harpas que a gente encontra ali no sul da Ásia, principalmente, elas são muito semelhantes àquelas harpas históricas de 3.000 anos antes de Cristo. Então, essas harpas não passaram por muitas alterações ao longo desses séculos todos, o que não aconteceu com as harpas que chegaram na Europa. Né? As harpas elas saíram ali da África e da Ásia, foram para a Europa, e na Europa, a partir do momento que elas chegaram em continente europeu, elas passaram sim por muitas transformações e o instrumento
mudou completamente até chegar nas harpas que nós conhecemos hoje. Então, essa é a origem da harpa, África ou Ásia. Se as harpas passaram por tantas transformações assim, como será que foi a história desse instrumento? E como vocês podem imaginar, as harpas elas formam uma grande família. Existem harpas dos mais variados tipos, dos mais variados tamanhos, e as harpas africanas e asiáticas, elas tinham uma característica muito especial. Elas são um tipo de harpa que nós chamamos de harpas de arco, ou harpas arqueadas. E o que são essas harpas de arco? As harpas africanas e asiáticas, elas não tinham essa parte aqui, que nós chamamos de coluna da harpa. As harpas, naquela época, tinham somente 2 lados de madeira, e esses 2 lados eram ligados pelas cordas. Então, é como se a harpa, as africanas e as asiáticas, tivessem esse lado de cima, esse lado aqui de trás, e as cordas unindo esses 2 lados, formando, sim, um triângulo, né? A parte de cima, a parte de trás e as cordas. Depois, quando essas harpas elas foram para a Europa, lá no continente europeu, por volta da Idade Média, a harpa ganhou essa parte que nós chamamos de coluna. E foi a coluna que possibilitou que as harpas ganhassem mais cordas e que crescessem de estatura. Então, a partir da Idade Média, com o acréscimo das colunas, as harpas passaram a ter mais cordas e passaram a crescer até chegar nessas harpas de orquestra que nós temos hoje. Mas então, a partir da Idade Média, temos ali as harpas pequenas, mais ou menos desse tamanho assim, com poucas cordas, mas já com uma coluna. Na Renascença, por causa das necessidades musicais daquele período, foram acrescentados o que nós chamamos de chaves de semitom. As harpas medievais elas tocavam na mesma tonalidade. Cada corda da harpa medieval toca um som. Na Renascença, com a chegada do que nós chamamos de chaves de semitom, que são pequenas chavinhas colocadas aqui na parte de cima do instrumento, essas chaves possibilitaram que cada corda da harpa tocasse 2 sons. E isso deu novas possibilidades, né, para o instrumento e principalmente a chance de tocar em várias tonalidades. Depois da Renascença, durante a Renascença, essas harpas elas eram conhecidas principalmente como harpas celtas ou célticas, e esse tipo de harpa é comum até hoje. Essa aqui, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ela é considerada uma harpa celta. Claro que ela tem um design moderno, é uma harpa elétrica, mas a estrutura dela ainda é uma estrutura de harpa celta. É muito semelhante às harpas que existiam lá no período renascentista. Depois da Renascença, no período barroco, foram criados vários tipos de harpas. As principais são o que ficou conhecido como harpa barroca, que são harpas com 3 fileiras de cordas. Então, essas harpas barrocas elas têm basicamente 2 fileiras de cordas externas, em que o harpista toca as notas naturais da escala, e uma fileira interna, onde o harpista consegue tocar as notas com os acidentes, com os sustenidos. E essas harpas barrocas elas não tinham esse sistema de chaves, de semitom. Desse sistema de chaves de semitom, que é o sistema renascentista, surgiram depois, as pessoas acabaram vendo que essas chaves de semitom elas limitavam um pouco a performance. Por quê? Porque o harpista precisava parar de tocar a mão esquerda para mudar a chave durante a música. Então, foram feitas várias tentativas no sentido de eliminar essas chaves de semitom, e até que foram inventadas umas harpas com um sistema de ganchos. Enfim, foram feitas várias tentativas, até que, em 1720,
foi criada a primeira harpa de pedais. Essa harpa ela tinha 5 pedais, depois passaram a ser 7 pedais. E o que esses pedais faziam? Eles faziam o que essas chaves de semitom faziam antes, né? Que era elevar em meio tom cada corda. E precisaram se passar mais ou menos 100 anos para que em 1810 fosse patenteada um outro tipo de harpa de pedais, que é a chamada harpa de pedais de ação dupla, lá na França por um luthier chamado Sébastien Erard. E essa harpa de pedais de ação dupla é a harpa que nós conhecemos hoje. Então, essa harpa grande aqui é uma harpa de orquestra, ela basicamente mantém a mesma estrutura que era usada lá em 1810. E o que essa harpa trouxe? Essa invenção dos 7 pedais com ação dupla, como nós chamamos, possibilitou que a harpa tocasse em todas as tonalidades existentes. O pedal de ação dupla, o que ele faz? A harpa de pedais ela tem 7 pedais, cada pedal tem 3 posições, em cima, no meio e embaixo, e existem infinitas combinações desses pedais, e esses pedais possibilitam que o arpista toque em tonalidades com bemóis, naturais ou sustenidos, coisa que antigamente não era possível nessas harpas que têm só um sistema de chaves de semitom. Aqui no Brasil, a gente conhece basicamente 3 tipos de harpas, né, que são essas harpas grandes, as chamadas harpas de pedais ou harpas de orquestra, também são chamadas de harpas sinfônicas. Nós conhecemos também as harpas celtas, que é um modelo semelhante a esse aqui, só que não são elétricas, né, elas são acústicas, tem esse sistema manual de chaves de semitom. E aqui também nós conhecemos a chamada harpa paraguaia, que ela tem mais ou menos o mesmo tamanho que essa aqui, que está ao meu lado, só que as harpas paraguaias, as paraguaias originais, elas não costumam ter essas chaves de semitom. Existem harpas paraguaias hoje que já incorporaram esse recurso tecnológico, mas as paraguaias elas têm características diferentes também, tem as cordas mais juntinhas umas das outras, um sistema de cores diferentes, enfim. Mas são os 3 tipos básicos de harpas que nós temos aqui no Brasil hoje: harpas de pedais, de orquestra, harpas celtas e as harpas paraguaias também. E claro, né, existem outros tipos de harpas. Eu estou dando um panorama assim, muito superficial, muito rápido sobre a história da harpa. E claro que ao longo dessa história surgiram outros tipos de harpas também, né? Essas que eu mencionei são as mais importantes que apareceram ao longo dos séculos. Nós tivemos também a harpa cromática, que surgiu mais ou menos um pouco depois dessas harpas de pedais serem inventadas na França. Foi inventada também uma harpa chamada de harpa cromática, que não tinha pedais, ela era como se fossem 2 harpas com cordas cruzadas assim, e tocava em qualquer tom, mas acabou não sobrevivendo ao tempo, né, e se transformou numa curiosidade histórica, né. Hoje em dia, na Europa até a gente encontra pessoas que tocam harpas cromáticas, e lugares que ensinam harpas cromáticas, mas caíram em desuso. Nós temos hoje harpas elétricas, como é esse exemplo que está aqui do meu lado. É uma harpa que seria a guitarra das harpas, né? Ela não tem uma caixa de ressonância, ela tem um corpo sólido e só funciona plugada numa caixa amplificada. E, enfim, e esses vários tipos de harpas estão presentes em vários tipos de música, né? Então a gente encontra harpas tocando música folclórica, tocando MPB, tocando jazz, tocando música clássica. É um instrumento que ao longo da história ele se reinventou, né, e passou por muitas transformações, como a gente falou, e eu acho muito bonito ver como que a harpa ela se adequou, né, ao longo aí desses 5.000 anos de história, como que ela se modificou para tocar
né, diferentes tipos de músicas e se adequou às diferentes culturas nas quais ela está inserida. Bem, e como que se toca a harpa? Nós tocamos harpas com as duas mãos. Para essas harpas que estão aqui atrás de mim, para a harpa sinfônica e para a harpa celta, nós utilizamos 4 dedos de cada mão. Nós não utilizamos os dedinhos para tocar essas harpas. E algumas harpas, como é o caso da harpa paraguaia e de outras harpas folclóricas, são usados os 5 dedos de cada mão. Para tocar essas harpas sinfônicas e celtas, nós tocamos com o dedo direto sobre as cordas, a pele entra em contato direto com as cordas. E no caso das harpas paraguaias e de algumas harpas folclóricas, os harpistas costumam deixar as unhas crescerem e utilizam essas unhas para pinçar as cordas, e assim eles conseguem uma sonoridade mais brilhante nos seus instrumentos. A nossa partitura é muito semelhante à partitura do piano. Nós lemos em clave de sol e clave de fá, e pode-se dizer que o instrumento que mais se assemelha à harpa é realmente o piano. Tem essa semelhança com a leitura, tem a semelhança da independência das mãos, no fato de ambos os instrumentos serem instrumentos harmônicos, que podem tocar tanto a melodia quanto o acompanhamento. E tem a questão dos pedais, né? Tanto os pianistas quanto os harpistas, no caso os harpistas dessa harpa de orquestra, utilizam os pés na hora de tocar as músicas. A diferença é que os pedais do piano eles têm uma função mais musical, né? Eles servem para sustentar o som ou para abafar. E no caso dos pedais da harpa, eles têm uma função mais mecânica. Os pedais da harpa servem somente para elevar o som de cada corda em 2 semitons. Uma outra dúvida muito comum que as pessoas sempre me perguntam é com relação às cordas da harpa. Como são as cordas das harpas? E existem basicamente 3 tipos de cordas: as cordas de aço, as cordas feitas de fibra animal, tripa, e as cordas de nylon. As harpas de orquestra, elas utilizam os 3 tipos de cordas. Então nós temos cordas de aço na região grave do instrumento, que são essas cordas mais longas, são feitas então de aço. Nós usamos as cordas de tripa, de fibra animal, em toda a região central do instrumento, e as cordas de nylon na região aguda. E alguns harpistas preferem, por razões econômicas e, enfim, por as cordas de nylon, elas duram mais, então alguns harpistas preferem colocar nylon em toda a extensão dessas harpas, com exceção das cordas graves, que são sempre de aço. Algumas harpas celtas, elas utilizam nylon ou tripa. Algumas harpas celtas também têm cordas de aço, como é o caso dessa aqui que está do meu lado, que utiliza cordas de aço nesta região e cordas de tripa no restante da harpa. Tem harpas celtas que usam cordas de aço em toda a extensão do instrumento. Isso é uma opção mais rara da gente ver. Geralmente são harpas que são usadas para músicas tradicionais e elas têm um som muito brilhante, muito diferente dessas harpas que nós estamos acostumados. As harpas paraguaias, elas utilizam nylon em toda a extensão do instrumento. E, enfim, essas são os tipos principais de cordas. É o próprio harpista que afina as cordas, então nós não somos como os pianistas que tem lá um técnico, um profissional que vai até a casa deles para afinar o piano. Não, os harpistas afinam as suas próprias harpas, e a harpa é um instrumento que desafina muito. As cordas e a madeira das harpas, elas são muito sensíveis à temperatura e à umidade, principalmente as cordas de fibra animal. Então, é muito comum que essas cordas desafinem com uma simples mudança de ambiente ou com a simples pressão que o harpista exerce sobre essas cordas, né? E
Eu esqueci de falar, mas essas harpas de orquestra, elas são padronizadas, todas as harpas de orquestra têm 47 cordas. As harpas celtas, elas costumam ter entre 26 e 36 cordas, e as paraguaias têm aproximadamente esse mesmo número de cordas. Então, é isso. Espero ter solucionado as dúvidas que vocês têm com relação a cordas de harpa. Bem, uma outra curiosidade diz respeito ao processo de construção de uma harpa. Como são fabricadas as harpas e onde elas são construídas. Bem, o processo de construção é muito complexo, especialmente dessas harpas de pedais. O fato dessas harpas terem 47 cordas e da tensão dessas cordas ser muito alta, é necessário ter muito conhecimento e muita tecnologia para que a estrutura da harpa não entre em colapso quando submetida a esse alto nível de tensão. Geralmente, a madeira usada na construção dessas harpas fica estocada em estufas dentro das fábricas pelo período de 1 ano e meio a 6 anos para secar. Né? Eles utilizam madeiras muito secas para a construção desses instrumentos e o processo de construção é praticamente todo manual. Essa madeira ela é seca e ela é depois cortada, moldada e esculpida, decorada enfim, depois são adicionadas as partes mecânicas e é um processo longo, geralmente dura 1 ano a construção de uma harpa e bastante complexo. Né? A outra curiosidade é onde que elas são fabricadas. Né? No caso dessas harpas de pedais, existem pouquíssimos fabricantes no mundo. Nós temos hoje 4 ou 6 grandes fábricas de harpas ao redor do mundo, nos Estados Unidos, Itália, França e Japão. Né? Nós temos outras menores fabricantes na Alemanha e na Suíça também, mas os mais importantes estão nesses 4 países, Estados Unidos, Itália, França e Japão. E eles é que dividem todo o mercado de harpas de pedais no mundo. Já essas harpas celtas e as harpas paraguaias, elas costumam ser fabricadas por pequenos luthiers também. Então é mais comum a gente conseguir encontrar fabricantes de harpas celtas ou de harpas paraguaias em nossos países de origem. Né? Não é o caso dessas harpas grandes que são fabricadas em poucos lugares no mundo. E são utilizados vários tipos de madeiras, tá? E tanto na parte de construção mesmo, na parte estrutural do instrumento, como na parte decorativa. E, como eu disse, é tudo feito à mão. É toda a parte de relevos, de pintura. Essa harpa que está aqui atrás de mim é uma harpa com pouca decoração, mas se vocês pesquisarem, verão que existem harpas muito decoradas, com pinturas, com relevos, com folhas de ouro. Enfim, existem harpas com decorações para todos os gostos. Né? A mecânica, que é essa parte de cima, que é interligada aos pedais, ela é de alta precisão, porque a afinação do instrumento depende dessa mecânica. Se a mecânica girar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, o instrumento vai desafinar. Então, é uma mecânica de altíssima precisão que normalmente vem da Suíça. Então, esse é o processo de onde e como são fabricadas as harpas hoje. Um aspecto interessante das harpas é a questão do simbolismo desses instrumentos. De acordo com o Dicionário de Símbolos de Cirlot, harpas atuam como uma ponte entre o mundo terreno e o mundo espiritual. E realmente, em todas as culturas pelas quais as harpas passaram, elas sempre estiveram associadas de alguma forma com a espiritualidade. Para citar alguns exemplos, harpas africanas eram e são usadas até hoje em cerimônias religiosas. Entre os Bwiti na África, a harpa, que é chamada de ngombe, ela é um instrumento sagrado e homenageada com procedimentos ritualísticos.
ela é considerada um elemento muito importante em seus rituais noturnos, e o som da harpa deve servir como uma voz para os mortos se comunicarem com os vivos e para os vivos enviarem as suas orações para os ancestrais. Entre os Bwiti, o arpista é considerado o guardião da capela, e acredita-se que os espíritos dos arpistas mortos entram no corpo da harpa e falam através do seu som. E por representar a força da noite, a harpa ela é guardada durante o dia numa câmara escura protegida da luz do sol, e após os rituais noturnos, ela é reconduzida a essa câmara escura, sendo acompanhada de toda uma procissão dançada com cantos acompanhados pelo som da harpa. Já na Idade Média, havia uma crença comum de que a harpa e o arpista possuíam poderes sobrenaturais. As pessoas acreditavam que eles eram capazes de realizar uma variedade de ações sobrenaturais, como encantar, seduzir, chamar espíritos, adormecer as pessoas e até mesmo ressuscitar os mortos. E harpas feitas de ossos, elas são muito comuns na mitologia celta, e isso tem um simbolismo muito forte, porque na Idade Média acreditava-se que a alma residia em diversos locais dos corpos e principalmente nos ossos e nos cabelos. Por isso, um instrumento feito de ossos ou encordoado com cabelos, esse instrumento teria o poder de trazer de volta a voz dos mortos. Para ilustrar esse aspecto, existe uma balada chamada Balada das Duas Irmãs, que conta sobre uma donzela que era cortejada por um cavaleiro, e essa donzela ela acaba assassinada por sua irmã mais velha, que tinha ciúmes dessa relação. E mais tarde um arpista encontra o corpo, e em algumas versões dessa balada o arpista faz uma harpa com os ossos, e tem uma outra versão em que ele usa os cabelos para encordoar a sua harpa. E mais tarde, no casamento da irmã mais velha com o cavaleiro, a harpa, quando é tocada, ela acaba acusando magicamente a sua assassina. Então, essa imagem da harpa dando voz aos mortos, vocês podem ver que é um ponto comum em crenças de culturas diferentes. É interessante notar como que a crença dos Bwiti hoje, os Bwiti estão hoje na África realizando os seus rituais com a sua harpa sagrada e eles acreditam que essa harpa dá voz para os ancestrais, né? E como que a mesma crença existia na Idade Média, onde se achava que uma harpa poderia, trazer a voz dos mortos através do seu som. Outro aspecto comum no simbolismo da harpa é a sua associação com cerimônias de cura em alguns grupos, e esse aspecto ele aparece na Bíblia, por exemplo, quando em uma das passagens bíblicas Davi toca a harpa para o rei Saul se acalmar e se curar dos espíritos malignos. Saul ele estava sempre atormentado com esses espíritos, às vezes não conseguia dormir, e numa passagem bíblica ele chama Davi para tocar para ele e para que ele se curasse da influência maligna desses espíritos. E do cristianismo vem também essa associação das harpas com os anjos, que é muito presente em obras de arte. Tem uma vasta iconografia, pinturas, esculturas, onde nós podemos ver anjos tocando harpas ou tocando liras. Essa é uma associação interessante também, porque as criaturas aladas, criaturas mitológicas aladas, como os anjos, elas situam-se simbolicamente entre dois mundos.
o que reforça o principal simbolismo, o simbolismo central da harpa, como uma ponte entre o mundo terreno e o mundo espiritual. A decoração da harpa desempenha também um papel importante no seu simbolismo, e a maioria das harpas disponíveis hoje em dia tem algum tipo de entalhe ou de pintura em madeira, e esse é um fenômeno que não é tão comum assim no caso de outros instrumentos. Então, por exemplo, é raro nós vermos pianos com entalhes ou pinturas, e o mesmo vale para violinos ou para outros instrumentos de cordas. Isso só reforça como que o simbolismo é um tema forte na questão das harpas, e como que ele acaba emergindo no caso da decoração desses instrumentos. Nas harpas africanas, a decoração ela é muito voltada para figuras humanas, e é muito comum encontrarmos harpas africanas que utilizam entalhes de figuras de rosto ou de corpos humanos. Às vezes essas harpas usam cabelo ou pelos de verdade na decoração. E no caso já das harpas de origem europeia, a decoração ela aparece mais focada em motivos florais e no uso de folhas de ouro. Flores e ouro são temas simbólicos muito amplos, né? Quando a gente fala de simbolismo, o simbolismo das flores e o simbolismo do ouro são temas que merecem livros e mais livros para cada um deles, né? Mas aqui, de uma forma bem geral, flores elas estão associadas ao feminino e à transitoriedade da vida, e o ouro ele é um dos símbolos universais mais positivos e é relacionado principalmente ao sol e ao céu, né, em quase todas as culturas. É por esse motivo que é tão comum nós vermos ouro na decoração das igrejas, dos altares e templos. E claro, né, o uso de ouro na decoração das harpas, principalmente essas harpas de orquestra hoje em dia, ele já extrapola a questão de simbolismo religioso e acaba por nos remeter à questão da nobreza e do poder econômico. O posicionamento da harpa como um instrumento especial, um instrumento reservado à nobreza, um instrumento reservado ao líder espiritual, é um posicionamento antigo, mas é possível perceber como que ele continua presente até hoje, né, quando nessa questão da utilização do ouro nessas harpas. Na Birmânia, por exemplo, muitos membros da realeza que eram budistas, eles tocavam harpa. A harpa da Birmânia é aquela harpa de arco que nós sobre a qual eu falei no início da palestra, e esses membros da realeza eles tocavam harpa, e dessa forma o instrumento acabou ganhando um status de quase sagrado e se tornou muito relacionado à realeza e às práticas do budismo nesse país. Já na Escócia, a harpa ela não era um instrumento folclórico, ela estava muito relacionada com a alta classe, e um arpista que fosse empregado em uma casa aristocrática, por exemplo, ele enfatizaria o caráter nobre daquela família e forneceria um vínculo com os ancestrais do seu patrono. Na Irlanda, um outro exemplo é como que a harpa aparece no brasão do rei, como que ela aparece pintada em edifícios públicos ou cunhada em moedas. Então, na Irlanda, por exemplo, essa associação da harpa com a nobreza, com a classe aristocrática, acabou teve início aí
com essa primeira associação com a realeza e acabou culminando com a utilização da harpa como símbolo do movimento de emancipação da Irlanda no final ali do século XVIII, XIX, né, e hoje a harpa é símbolo nacional da Irlanda e aparece até mesmo cunhada nas suas moedas. Bem, para finalizar, e para quem tiver curiosidade de conhecer mais sobre as harpas, se não souber por onde começar, eu vou listar aqui algumas das músicas mais importantes do repertório da harpa de concerto, e a partir daí vocês podem procurar um material sobre outros tipos de harpas no YouTube ou no Spotify. Com relação ao repertório solo, alguns dos compositores mais representativos dessa harpa de concerto foram Carlos Salzedo, Henriette Renier, Marcel Grangeny e Hasselmann. Todos eles foram arpistas e compositores, né, e acabaram consolidando a harpa como instrumento solista e escreveram músicas virtuosísticas, músicas para crianças, métodos de harpa, e são nomes muito famosos entre arpistas. Então, Carlos Salzedo, Henriette Renier, Marcel Grangeny e Alphonse Hasselmann. Já na música de câmara, eu recomendo muito a Sonata de Debussy, que é um trio, uma obra maravilhosa para harpa, viola e flauta, que Debussy compôs, foi a última obra composta por Debussy, então tem uma carga enfim, de musicalidade, de emoção, de transcendência fantásticas e vale muito a pena escutar e conhecer essa obra. Tem também a Fantasia de Saint-Saëns para harpa e violino, que é uma composição fantástica. E existe uma infinidade de repertório para harpa e flauta, que é o dueto mais clássico, né, envolvendo harpa. Harpa e flauta realmente, enfim, vocês vão encontrar assim, infinitas peças para esse tipo de formação. Quanto ao repertório de orquestra, os concertos mais importantes para harpa solista são o concerto de Handel, que é original para harpa. Existe o concerto de Mozart para harpa e flauta, as danças de Debussy, e tem o concerto de Rinastera, que mostra uma harpa mais agressiva, diferente do tipo de harpa ao qual nós estamos mais acostumados a ver na música. Bom, eu gostaria de aproveitar também para agradecer a professora Luciana pelo convite e toda a produção do Viva a Música, da Escola de Música da UFMG. Foi um grande prazer participar dessa palestra e para quem tiver perguntas, fique à vontade para direcioná-las para a produção, que eu responderei a cada uma delas. Muito obrigado e uma boa noite.